Franks, Peter aqui, Bruce na área. Tô com cenário novo. Reparou, Bruce? Não dá nem pra perceber, né, cara? Coisa louca. Cara, foi do branco pro preto, eu diria, cara. Tô falando. Aqui, ó. Cenário novo, cara. Tô gostando. Isso aqui é um backdrop, ó. Caraca. Ele levanta, ele vai pro chão, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, isso que eu nunca mostrei, né? Não vou mostrar, não. Cara, se você fizer isso, você vai revelar que você tem perna. Não faz isso, cara. Não, vocês nunca viram minha perna, vocês não sabem se eu tenho ou não. E galera, o pré-save tá liberado a próxima música que estreia dia 14. Tô longe de bater o pré-save anterior. Se bater o pré-save anterior, o recorde, foram 20 mil pré-saves, eu falo pra vocês, qualquer desafio, aceito qualquer desafio. É de graça. Toca aqui embaixo, faz o pré-save pra quando o músico sair no dia 14, pô, eu tenho certeza que vocês vão ouvir. Bruce, hoje a gente vai ver o caso do Marcus Melling. O caso do Marcus Melling, que melhorou a carreira dele toda, né? Coisa louca. Eu não sei que fim levou, eu sei que parece que ele foi absolvido, não foi? Ou não? Não teve isso? Parece que foi exatamente isso, na verdade. Isso aí era... Qual era o nome? Dani Formiguinha, alguma coisa assim, enfim. Não. Dani Calabresa. Calabresa. Bom, Formiga gosta de Calabresa. E galera, vamos ver junto agora aqui. Eu não me aprofundo muito nessas tretas não, cara. Mas a gente vai ver agora o que aconteceu. Com certeza esse vídeo aqui que você passou pra mim deve contextualizar tudo, né, Bruce? É, do Marcel do Não Adivinho. O cara é bom, pô. Porra, galera, ó, canal Não Adivinho, top demais, hein? Filézão que tem nos canais aí, vamos ver. Você deve se lembrar daquele caso envolvendo Március Melling, não é? Ah, não é Marcos, não é Márcio. Márcio ou Márcios? Eu achei que era Marcos também, cara, confesso. É, Marcos, engraçado. Márcios, cara. Me lembra muito o meu espaço da Grécia Antiga, né? Pois é, ele voltou agora e com atualizações que podem mudar completamente a forma como muita gente enxerga essa história. Depois de anos de acusações, exposição e uma carreira praticamente destruída, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu absolver Melling de 2 acusações de assédio sexual. Então, esse tipo de caso, quando acontece, é ruim pra toda causa, né? Toda luta da mulher com relação a esse tipo de coisa. Porque quando a mulher sofre assédio sexual, é o que eu falo. É complicado pra mulher chegar e a público falar sobre isso porque ela sabe o risco que ela tá correndo. Vai ter que passar por várias barreiras. Tem a própria barreira dela de querer se expor a isso. Tem a própria barreira de ser contratada novamente por ter isso no histórico dela. Então, aí acontece isso, cara. As pessoas vão sempre pensar cada vez mais, cara. E ele ainda apareceu no vídeo se pronunciando sobre tudo isso. Só que calma, isso não significa que o caso acabou. Porque no meio disso tudo tem mensagens vazadas, versões que não batem, processos arquivados, outros casos que continuam rolando e uma dúvida que continua no ar. Afinal, o que é verdade nessa história toda? Será que a gente viu a queda de um culpado ou de alguém que pode ter sido julgado cedo demais? Nesse vídeo eu vou te mostrar toda a linha do tempo, tudo desse caso. Hein, Peter, a gente não sabe ainda o que aconteceu, mas o fato é que se ele foi inocentado, a carreira dele foi destruída do mesmo jeito, né, cara? Exato, né, cara? O tribunal da internet já julgou o cara. E não só na internet. Não só da internet. Eu estaria sendo injusto, né? Principalmente o tribunal das pessoas que ficam na chancela dos patrocínios, né? A Beautiful People. A Beautiful People já cancelou o cara totalmente. Cancelou. Da Dani Calabresa até as novas decisões da justiça que trouxeram de volta esse caso na mídia. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Marcelo News? E ele fala de news, de notícias. Não, mas é Milos. Eu vou botar também meu nome de News, eu me considero novo também. Fala aí. Ah, para de forçar, cara. Forçar o caramba. Peraí, vamos prestar atenção. Március Melling. Cara, se você é novo, eu sou magro. Fica bom pros dois, assim. Peraí, cara. Aí você me coloca numa situação complicada. Cara, esse programa era muito bom. Eu lembro quando o Lucas era garoto, a gente assistia isso. O Lucas ria, cara, pra caraca. Eles eram muito bons. Os dois juntos eram muito engraçados, galera. Eles eram pra mim, tipo, top na comédia do Brasil inteiro, esses dois. 54 anos, ator, humorista, escritor, redator, comediante, roteirista e dublador. Em 2018, ele era um dos nomes mais fortes da TV Globo, tanto que ele chegou a assumir o comando do departamento de humor. Mas eles dois, a combinação dos dois, que às vezes você tem, cara, duas pessoas que juntas fazem um bom trabalho, né, cara? Esses dois aqui eram perfeitos pra isso. Mas você já reparou nesse padrão, cara, que é validado pela televisão? Tipo, Drake, Josh, Kenan e Kel, Peter e Bruce, o magro e o gordo, Verdade, né, cara? O magro e o gordo. Mas é verdade, galera. Toda patota não tem que ter um gordinho? Fala a verdade. Calma lá. A pergunta é, você é o gordinho da patota, você que tá me assistindo, ou a tua patota tem um amigo gordinho? Se a tua patota não tem amigo gordinho, você não sabe o que tem uma patota maneira, cara. De Leandro Hassum com a dupla Os Caras de Pau. O cartão, graças à tecnologia. Né? Agora é só pagar o carnê. Senhora, então, ó, a gente quer pagar esse carnê. Pagar o... Tem jeito. Peraí. Só um momento, eu tô passando o carnê. Já Dani Calabresa, paulista de 44 anos, é humorista, roteirista, apresentadora. Ela também acumulou vários trabalhos na TV e foi uma das pioneiras entre as mulheres no stand-up. Bom, os dois estão no centro dessa polêmica que começou lá em dezembro de 2019, quando Dani denunciou o humorista por assédio sexual ao compliance da TV Globo. E a partir dali, começou uma longa disputa judicial. O caso, na verdade, teria acontecido bem antes de tudo vir à tona. Um dos pontos citados foi que, em 2018, Március Melling virou o gestor do humor da Globo. Peraí, galera, rapidinho.
Rapidinho. Um segundinho. Botar jacuzzi pra esquentar. Caramba, hein? Eu vou aí, cara. Sabe que faz ao vivo. Pera aí. Eu vou aí, cara. Eu chego aí do nada. Aí acaba a água. Sacanagem. Cuidado que você vai sair com a pele mais enrugada, hein, cara. Dresa! Coloquei a jacuzzi pra esquentar, hein? Aqui tá, hein, cara. Eu vou temperar essa sopa, hein? Não vou mais, não. Vou pegar um champanhe. Isso aí que eu tô gostando. Vamos lá. Dani afirmou que ele usava essa posição para intimidar atrizes. Segundo ela, ele buscava ter um certo controle sobre as meninas, passando aquela sensação de você me deve algo, sabe? Bom, mas o episódio mais comentado teria acontecido em 2017, durante uma festa do elenco do Zorra Total em um bar no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, ele teria tentado beijar Dani à força, chegando a imobilizá-la por um momento. Pior, ainda teria exposto as partes íntimas. Absurdo, né? Tipo, não, é bizarro, a ponto de ser até difícil de entender como funcionaria isso na parte ilustrativa. Numa situação real. Tipo, o cara vai, trava a mulher e, tipo, tenta beijar a mulher. Tenta fazer sim pra beijar a mulher. A mulher não beija, o cara vai, baixa as calças. Ou então fala assim, olha aqui. Qual ser humano que acha que vai conquistar uma mulher mostrando uma parada? O cara tem que estar confiante. Cara, eu vi um filme do... Eu vi um filme do... Me deu branco agora no nome do... O Michael Scott. Qual é o nome do ator do Michael Scott? Eu não lembro o nome dele. Eu chamo ele só de Michael Scott. O Michael Scott do The Office. Ele faz um filme que ele é mágico. Quem viu esse filme? Você viu esse filme, Bruce? Não, acho que não, cara. Meu irmão, e o cara é tipo um completo imbecil, idiota, né, cara? Aí tem uma hora que ele tá lá discutindo com a assistente dele de mágica, e a assistente dele, porque você não pode ser tão idiota assim? Eu era sua fã, não sei o quê, você de repente é uma pessoa que se mostra uma pessoa horrível por dentro, depois que eu te conheci, e o cara só ouvindo, de repente ele faz assim, tentando beijar a garota. Que isso? Aí ele, eu entendi errado? Entendeu? Eu acho que o Marcos Melling também entendeu errado. Se ele fez isso, cara... Dani estaria ensaiando com uma colega quando Melling a teria imitado, debochando do pedido para ele parar com o assédio e dizendo, não tenho culpa do que aconteceu lá no bar. Quem mandou você estar muito gostosa? Aí o Marcos Melling, chegou e começou a imitar a calabresa. Ai, para. E olha a frase que ele soltou. Vocês não vão acreditar, Gotino, Lombardi, Judite. Eu não tenho culpa do que aconteceu lá no bar. Eu não tenho culpa. Quem mandou você estar muito gostosa? E isso tudo saiu lá na revista. As mulheres que acusaram Marcus Melling também relataram que no momento acabavam tratando aquilo como uma espécie de brincadeira, mas depois percebiam o quão grave era a situação. Só que mesmo assim, não reagiam. Esse é o grande problema, né, cara? Quando você tá nesse ambiente festivo, você solta umas pérolas dessas que na hora parecem brincadeira, mas quando você avalia friamente, você percebe o quão desrespeitoso é com outro ser humano, né? E principalmente com uma pessoa que é subordinada a você. Eu fico pensando assim, como eles são comediantes, em que momento eles sabem que o outro tá falando sério ou não, sabe? Porque... cara, a gente tem feeling, né, pô? Cara, a gente tá aqui o tempo todo, argumentando, brincando, zoando. A gente para de zoar quando percebe que é uma coisa, né, cara, mais grave, mais séria. É normal, cara. Eu trato um assunto que eu vejo aqui como eu trataria na frente de qualquer pessoa. Eu começo zoando, eu vou percebendo o assunto, vou baixando a bola. É normal, cara. Por ele ser o chefe e pelo medo disso acabar impactando o trabalho delas. Não, veja bem, o que eu tô questionando a Luciana Frigolente, quando ela alega assim, ele me perguntou se tudo bem, e como ele era meu chefe, eu não falei tudo bem. Não. Aí você tá agindo de má fé, porque você está partindo do pressuposto que você tinha comigo uma intimidade de chefe. E ela tinha intimidade, mesmo como chefe. Mas vamos supor que, como amigo, pra dizer assim, posso falar numa boa? Não tô feliz com essa solução. Ela tinha como teve em 500 outros casos. Então, assim, ela escolheu um caso pra dizer assim, aqui eu não consegui falar. Na justiça ela fala isso. E assim, eu sabia desde essa época que ele estava agindo errado. Aí a pessoa fala assim, mas você não falou com ele? Se você sabia desde essa época que ele estava agindo errado? Fala assim, não, porque ele era meu chefe. Mas aí 2 meses depois você chama ele pra viajar com você e não... E essa conversa não acontece? Entendeu? Então é dizer assim, é óbvio que ela tá dizendo, isso não existia na época, ela tá dizendo hoje, que sabia uma coisa daquela época, ou que naquela época não tinha ficado satisfeita, mas que não falou que eu era chefe, porque é a carta que ela tem. Eu não podia contrariar meu chefe. Quando o nosso dia a dia prova exatamente o contrário. Em 2020, não sei se vocês lembram, esse caso tomou uma proporção gigantesca. E com isso surgiram outras atrizes e testemunhas reforçando as denúncias contra Marcus Melling. Ele passou a ser acusado de assédio sexual e moral e saiu de um dos nomes mais fortes da maior emissora do país para alguém totalmente rejeitado. Não, e aí o que acontece depois com o Marcus Melling? Beleza, o cara foi absolvido. O que ele vai fazer agora? Como que esse cara tá se sustentando? Da onde está vindo, o rendimento dele para se manter? É uma dúvida que realmente
realmente eu tenho. Eu não sei se o cara chegou... Porque no coletivo, no imaginário coletivo, a gente tende a pensar que essas pessoas de televisão ganham muito, mas não ganham muito, cara. Eu conheço apresentador de TV, tipo top, ganha 100 mil. Porra, 100 mil é dinheiro pra caralho. Mas o cara botou a vida dele lá no talo. Ele gasta os 100 mil. Ó, o Bruce tá ganhando isso, meu irmão. Tá achando o quê? Tu acha que eu não sei, Bruce? Pô, eu tô te falando. Mas assim, sem brincadeiras à parte, 100 mil é um salário alto, ok? Salário alto. Se não me engano, o Rodrigo Faro ganha 150. Esses caras, mas não ganhavam isso nem a porrada. Calabresa, Marcos Velho, não, cara. Cara, ganhava bem menos. Então, o que os caras... Já acabou o dinheiro do maluco. Cara, sabe o que eu lembro também, Peter? Do que aconteceu no caso de Johnny Depp, cara. Que no final ele foi inocentado de tudo, mas ele tinha sido já tirado dos Piratas do Caribe, ele já tinha perdido um monte de coisa. Mas é diferente, Bruce. O Johnny Depp foi um prato que ele comeu gelado, aquela vingança, porque ele não foi cancelado. Você pode achar que não, agora ele não consegue mais trabalhar. Ao contrário, a Disney tá chamando ele pra Piratas do Caribe, ele tá negando. Isso é bizarro. Os caras estão oferecendo bilhões mesmo, sabe? Tipo, logicamente, não sei a cifra, mas são infinitos dinheiros estão oferecendo pro Johnny Depp e o cara tá lá, não quer agora. Porque, diferente do Marcos Mello, não dá pra comparar Johnny Depp com Marcos Mello, cara. Johnny Depp, porra, cada cachê do cara, 10, 20 milhões de dólares. Marcos Mello, cara, ganhava, 2, 3 vale transporte. Agora, no lugar do Johnny Depp, se alguém primeiro atingisse tua honra, igual a Disney primeiro escolheu acreditar na Amber Heard, vamos dizer assim, e depois viesse com um caminhão de dinheiro pra você daria uma segunda chance ou você ia ficar do... Daria. Eu não sou orgulhoso ao ponto de negar trabalho, principalmente se a Disney tá me oferecendo dinheiro, é porque aprendeu com o próprio erro, percebeu que fez besteira. Eu acho que é mais vingativo você aceitar o pagamento de quem tava te punindo antes do que você não negar. Faz sentido. Eu não sei, eu penso assim. Essa coisa de, não, eu jamais aceitaria. Acho que chega um ponto, cara, que você tem que pensar e não se dar o luxo de deixar seus filhos sem conforto. Cara, estão te dando dinheiro, você não pode negar. Vai negar dinheiro? Lógico, não pode ser um dinheiro sujo. Isso não. Mas, cara, um dinheiro de um trabalho honesto. Fortes da maior emissora do país para alguém totalmente rejeitado. Vieram várias entrevistas e em uma delas, Dani Calabresa afirmou que Mellin também teria o hábito de contracenar encostando o jubileu ereto em atrizes ou tentando forçar a língua em beijos que deveriam ser apenas técnicos. É outra coisa que eu também fico me perguntando. Como que o cara contracena com o jubileu ereto, como ele falou aqui? Porra. Como que faz, cara? Tô falando agora com os homens aqui. Irmão, não dá pra tu ficar com a seta apontando pra frente, cara. Qualquer um vai ver. Tem que estar armado, tem que botar com a calça prendendo. Uma coisa, situação estranha falar isso, né? Me sinto até mal de falar isso na frente da mulher aqui, mas, cara, é horrível isso que tá acontecendo. E o que também é estranho, porque, assim, normalmente no set não ficam só 2 pessoas, tem outras pessoas. Cara, se você vê alguém, fazendo um trabalho desse, o cara tá ereto, você vai chegar e falar, meu irmão, que é isso, cara? O que você tá fazendo? E ele tá brincando com o perigo, porque a mulher pode não falar, mas se a mulher chega e fala pro marido... É, cara, verdade. Por exemplo, a Andresa contracena num negócio desse, e vira pra mim e fala assim, contracenei com o cara ficou esfregando o negócio dele em mim. Porra, cara, a gente vai se sentir mal. Nós, como homens, a gente vai se sentir péssimo. A gente vai querer fazer alguma coisa. Tentando forçar a língua em beijos que deveriam ser apenas técnicos. Trabalhando com tremedeira, e ele se aproveita das brincadeiras pra brincar ereto, que ele pega de verdade, ele tenta enfiar a língua de verdade, não é selinho, não é piada, não é brincadeira. E eu tô em cena ou fora do... Fora, mas no ambiente de... Outra dúvida que eu tenho, porque o beijo é técnico, concorda? Não tem língua, galera, em beijo de televisão. Lógico que a gente já viu várias novelas que, porra, né? Vera Fischer com o Reinaldo Gianecchini, porra, cai até baba. Mas, pô, o beijo técnico realmente não tem língua. Bom, o que acontece quando um coloca a língua e o outro tira a língua? Bota a língua pra trás. A língua fica flutuando na boca do outro cara. situação horrível, né, cara? Trabalho ali no corredor, no camarim, onde a gente se encontrava. E falei com ela, e eu tinha tanto medo da imprensa, porque a gente passou uma situação de divórcio tão dolorida. A nossa vida já virou um circo na imprensa, né? Então, vazaram informações e tem especulação e exposição que é tão ruim, que eu pensei, eu não quero passar isso de novo. Então, se eu falo isso, vai virar isso. Então, eu segurei até quase explodir, porque eu não queria que fosse pra imprensa. Fora outros relatos. Vocês já viram que eu fiz um clipe de um cantor famoso, que eu apareço de peito de fora. Não é mais o mesmo peito, nem procurem, não se tem um trabalho que eu já terei. Ele pegou esse clipe e juntou todos os homens da redação e botou o clipe na TV grande. E pausava cada vez que aparecia o meu peito. Brother. Cara, não sei, eu vou falar, eu não queria chegar ao ponto de ficar pré-julgando, mas eu me dou o direito de achar que essa menina não tá mentindo. Por que ela estaria mentindo? Você falando que todo mundo tá na sala, deve estar cheio de testemunho. E às vezes um comportamento babaca, um cara faz isso, sacou? Isso é muito errado. Isso vai ser muito errado, cara. No dia seguinte eu cheguei pra trabalhar, eu não era mais uma autora, eu era um pedaço de carne.
os olhares eram outros, sabe? E aquilo me fez muito mal, me jogou num lugar muito ruim. E a partir dali eu tive que realmente me esforçar pra impor a minha voz, impor a minha palavra. Ele diz que eu falo grosso, eu falo, sou contralto. Eu sou uma mulher que tem ideias e que apresenta as minhas ideias e luto por elas. Até Marcelo Adnet, que foi marido da Dani Calabresa até 2017, também participou de entrevistas sobre o assunto. Olha, eu não sabia, e se alguém me convocar algum dia pra qualquer tipo de esclarecimento, claro que sim, eu não tenho nada a esconder, nem nada disso, e assim, eu sou um cara muito distante das relações empresariais, muito distante das decisões executivas. Eu nunca ocupei um cargo executivo e nunca quis uma vida executiva, né? Como o Márcio estava tocando a atividade dele muito baseada numa vida executiva, além da vida de ator. Então eu não estive, eu estive muito com ele em cena nos últimos anos, mas não estive muito presencialmente junto. Então isso é um assunto que é pra ser resolvido não por um ator. Eu não tenho esse poder de justiça ou de instituição, de tomar uma decisão tão importante, tão delicada também, né? Então eu sinto que se eu falar qualquer coisa, emitir qualquer coisa, eu vou ser leviano, porque não é uma questão de opinião ou de gosto, né? É uma questão, eu acho, mais séria. Já Melin, na época, afirmou que provaria sua inocência e disse que não tinha poder para tentar coagir colegas de trabalho dessa forma. Mesmo como diretor de humor, eu nunca avaliei um ator. Todas as avaliações de ator eram feitas pelos diretores artísticos, diretores de set, os que estavam no dia a dia com aqueles atores. Então, o que determina o salário de um ator, o que determina o futuro de um ator na casa, que é a avaliação que os diretores fazem dele, eu nunca fiz. O caso ficou nesse vai e vem até que Márcio Smelling compartilhou em 2022 conversas com Dani Calabresa, nas quais ela aparecia bem à vontade com ele. 27 de novembro de 2000. Obrigada, você me trouxe para trabalhar, mas você não tem ideia de como sou feliz no Zorro. 16. Obrigada. Você me trouxe para trabalhar, mas você não tem ideia de como eu sou feliz no Zorro. 2 anos de um trabalho feliz demais. Obrigada. Márcio responde em seguida. Meu amor, eu que agradeço a confiança. Fico feliz demais com a sua indicação. Tá só começando. Vamos juntos. Ele também contou que quem entrou com o processo, na verdade, tinha sido ele. Por que um advogado vem a público acusar uma pessoa, destruir a honra de uma pessoa de forma tão vil, leviana, sem um processo jurídico, sem uma causa? E muita gente não percebe que isso está acontecendo. Muita gente acha que eu estou sendo acusado e processado na justiça. E não. Quem começou o processo judicial fui eu. Foram os meus advogados que tiveram que interpelar a Dani Calabresa e representar contra a advogada. Márcio Smelling rebateu as acusações sobre aquela festa e chegou... Interessante isso, né? Quem começou a primeira ação foi ele, não ela. A divulgar mensagens e áudios de Dani Calabresa naquele dia. Com uma das mãos, ela imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Smelling conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando a mão e quadris no pênis de Melling. Ao reencontrar os colegas no salão, Calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Bom, teoricamente tem testemunhas aí. Se isso não é assédio sexual, se ele foi inocentado por isso aqui e teve testemunha, tá todo mundo mentindo, tem que todo mundo ser preso. Mas não me parece que tá todo mundo inventando isso, ok? Então tem algo muito errado, vamos ver. Mas pelo que eu entendi, Peter, eles viram a Dani Calabresa chorando e não o ato dele colocando pra baixo as calças, sabe? Pelo que eu entendi foi isso. Pode ser, tem razão. Mesmo porque não seria uma coisa óbvia de ver, né? Você conhece isso? Não, isso não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, Tavrina, a festa teria acabado. Acabava a festa. O que existe de verdade nessa descrição dos fatos? A gente brincou, todo mundo brincou no palco, até aí tudo bem. Agora, depois, isso aí... Todo mundo brincou no pau, né? Só falta isso. Verdade nessa descrição dos fatos. A gente brincou, todo mundo brincou no palco, até aí tudo bem. Agora, depois, isso aí, do banheiro, isso nunca aconteceu. O banheiro, ele dá de frente pra pista de dança. Primeiro, qualquer coisa que acontecesse ali, seria visto da pista de dança. Segundo, que se eu fizesse isso aí, a festa tinha acabado. A pessoa sai correndo, chorando. É acolhida por 2 atores, tá? Que oferecem um copo d'água. A festa teria acabado se você olhar o grupo do Zorro no dia seguinte. O grupo dos atores. No dia seguinte, todos estão apenas comemorando o que aconteceu na festa, inclusive a Dani. Dani havia dito que mantinha contato com ele para preservar o emprego, mas Márcio Smelling afirmou que ela sempre o procurou e as mensagens indicavam isso. De repente, o caso começou a ganhar outra leitura, já que a versão da Dani não parecia bater exatamente com o que ela vinha dizendo. Ela pode ter passado 2 anos disfarçando. Pode, isso existe. Veja bem, você reconhece que isso pode ter acontecido? Isso não aconteceu, eu vou dizer por quê. Mas eu reconheço que isso pode acontecer na vida, em outros casos. Por quê? Porque a causa feminista é uma causa nobre, é uma causa importante, e é verdade que existem mulheres que ficam acuadas, coagidas, e que têm que tentar manter com seus superiores uma relação ali respeitosa, porque dependem daquele emprego. Isso acontece na vida. Nesse caso, não era uma pessoa tentando manter um emprego. Porque ela não passou 2 anos só reagindo a mensagens minhas. Ela era uma pessoa que durante 2 anos me procurava com a intimidade que nós tínhamos, tanto para relações pessoais quanto profissionais. Ela me procurava para resolver problemas que ela podia falar com a direção, que ela podia falar com os autores. Se era uma pessoa que estava com medo de mim, com medo de um abusador, achando que eu tinha tido alguma atitude errada com ela, ela não precisava me procurar. Ela tinha tanta direção da Globo. Ela não precisava, realmente, esse ponto ele tá certo. Tinha 2 tipos de contato, o pessoal e o profissional. Profissional, eu entendo que a Dani Calabresa, se realmente aconteceu isso, poderia continuar procurando ele, né? Porque faz parte do trabalho dela, falar com um cara que é superior a ela. Mas pessoal, eu não entendo. Eu não entendo. E sim, posso até cometendo uma injustiça, mas eu realmente não
não consigo imaginar alguém que tenha tido um problema desse, que provavelmente causa um trauma gigante, continuando a ter conversas até certo... Porque assim, pessoais, conversas pessoais. Então, tem um certo nível de intimidade em conversa pessoal. Chamou ele até pra viajar, ele mencionou, né? Ele mencionou que 2 meses depois do negócio, ele chamou ela pra viajar. Então, cara, essa história é muito louca, cara. Os autores do programa, os redatores finais do programa, mas tudo, absolutamente tudo, nesses 2 anos, ela me procurava. E Márcio Smelling não falou só da Dani Calabresa. O cara resolveu abrir o jogo e partir pra defesa. Lembrando que, a essa altura, a carreira dele já estava praticamente destruída por conta de toda a repercussão do caso de anos antes. Tem mensagem da Georgina pra mim, dizendo assim, a gente foi gravar o Faustão, São Paulo. Aí ela me manda mensagem dizendo assim, você vai voltar pro Rio, pro aniversário de fulano? Porque eu vou ficar em São Paulo. Aí fala, não, eu vou voltar pro Rio. Ela, então eu vou voltar também. E se fosse o contrário, você fala assim, pô, o cara tá dizendo pra mulher, eu vou ficar, você fica? Não, vou voltar, então vou voltar também. Se fosse o contrário, é sério. Quer dizer que isso é uma insistência. Pô, até, né? Tem razão. Aí ela mudou e volta, não vou o quê? E o mais estranho é que Dani Calabresa só teria acusado Márcio Smelling depois de um desentendimento em 2019. É uma relação de absoluta intimidade por 2 anos, até o desentendimento de maio de 2019. No desentendimento profissional em que ela sai do programa, eu passo a ser a pior pessoa do mundo e sou acusado de coisas que eu nunca fiz. Entendi. Então, quer dizer, até ela, enquanto ela tava no programa, tava tendo um relacionamento tranquilo. E já, teoricamente, já tinha acontecido tudo isso, né? Teoricamente, pelo que ela falou. E depois que ela saiu do programa, eu não sei porque que ela saiu, não sei se foi ele que demitiu, acho que não, né? Foi a Rede Globo. E começou as denúncias, né? E Maria Clara Guedes, que é a pessoa que ela mais agradece por tudo, confessa que só soube de tudo a partir de maio de 2019. Essa linha do tempo é muito importante. Uma pessoa que foi abusada em 2017 só se toca que foi abusada em 2019 depois que é tirada de um programa. Enfim, voltando um pouco no tempo, em agosto de 2000... Olha, se ele é culpado, ok? Ele se armou bem com esses argumentos aí. Que foi abusada em 2019 depois que é tirada de um programa. Enfim, voltando um pouco no tempo, em agosto de 2020, pouco depois do início das investigações internas, Márcio foi afastado da TV Globo, mas sem explicarem claramente o motivo. Já em 2022, a emissora afirmou que a saída aconteceu porque a postura dele não estava alinhada com os valores da empresa. Aí, olha só, ó o tribunal. A Rede Globo tomou a primeira atitude, ou seja, a Rede Globo, ele é culpado. A pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte, a Rede Globo teria tirado a Dani Calabresa? Eu acho que não. Só que ele também rebateu isso. Porque ainda estava devido do outro. Eu saí com todos os meus direitos, toda a conta, com a minha carteira de trabalho limpa. E quando eu perguntei para eles na época, qual é a prova que eu tenho então que não houve assédio? Qual é a prova que eu tenho de que vocês viram que isso não sustenta? Porque me foi dito o seguinte, eu fui muito preocupado com a questão das provas. Essas pessoas saíram com comunicados claros de que elas tinham errado. Na visão da TV Globo, não estou julgando se a Globo está certa ou está errada. Quero dizer o seguinte, teve gente que saiu com o editorial do Jornal Nacional, teve gente que saiu com nota do jornalismo, teve gente que saiu com nota do esporte, teve gente que saiu com comunicado ao vivo. Eu saí elogiado, com todos os meus direitos, com um acordo. Em 3 de agosto do ano passado, a queixa-crime feita por Dani Calabresa contra Márcio Smelling foi arquivada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele ainda comentou isso nas redes sociais na época. Márcio seguiu negando as acusações e tentando limpar a sua imagem, mas o estrago já era grande. É aquilo, né? Quando o escândalo explode, a repercussão é enorme, e quando existe a possibilidade do acusado ser inocente, a imprensa quase que nem dá o mesmo espaço. Além das matérias que continuaram surgindo e das versões mudando o tempo todo, Márcio chegou a ser investigado em um inquérito policial e também entrou com uma ação civil contra Dani Calabresa por danos morais. As coisas pareciam melhorar para Márcio Smelling, mas outros 4 casos contra ele ainda seguiam em andamento. E em 2024, o Ministério Público denunciou Smelling por violência psicológica e perseguição contra mulheres que o acusaram. Ele também foi proibido de citar o nome de Dani Calabresa e das outras mulheres envolvidas. Bom, o ano virou e Smelling voltou a ser réu, dessa vez por violência psicológica e perseguição contra as 4 mulheres que o acusaram de assédio sexual em 2020. Já no processo de assédio sexual, a defesa entrou com pedidos que foram analisados pela justiça e, no fim, o caso acabou sendo suspenso antes mesmo das audiências com as vítimas. Existiam discussões dentro do próprio sistema judicial sobre haver ou não base suficiente para a acusação seguir. Enquanto tudo isso acontecia, o caso da Dani Calabresa acabou ficando sem solução na justiça e prescreveu, ou seja, não podia mais ser julgado. E os outros casos foram sendo desmembrados em processos diferentes, cada um seguindo o seu próprio caminho. Cara, a justiça no Brasil é um pouco estranha, né? Prescreveu? Até que chegamos a este ano e as novas atualizações a favor de Márcio Smelling começam a aparecer. Márcio foi vítima? 2026 chegou e depois de todo o rolo envolvendo esse caso, tantas versões, conflitos e discussões, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu absolver Márcio Smelling de 2 acusações de assédio sexual, restando então apenas uma. E ele, é claro, se pronunciou sobre isso. Dessas 3, 2 já estão prescritas há muito tempo, foi uma armação para enxergar em determinado momento e elas serem descartadas. Né? E aí sobra uma que não faz nem sentido estar ali. Né? É uma do qual eu nem era chefe
E não tem nenhum relato ali que seja assédio, inclusive o Ministério Público já pediu a absolvição desse. Isso Então, assim, com a Dani Calabresa acabou. significa que tudo foi resolvido? Obviamente não, até porque parte das acusações nunca sequer chegou a ser analisada pela justiça. Por quê? Enquanto outras foram arquivadas por questões técnicas e o próprio processo teve várias idas e vindas ao longo dos anos. Márcio Smelling também comentou sobre quem dizia que ele não foi inocentado, só não foi julgado, e resgatou uma fala que já tinha feito lá em 2023 no seu pronunciamento. Ela lançou essa aí de, isso chega até mim, e não foi absolvido. É engraçado, não serve para um, serve para outro, né? Quer dizer, você pode ter processos anulados por várias outras razões, sem ter um veredito de culpado e inocente, e com isso você pode chegar até a presidência da República. Mas no meu caso, não. Se o processo não pode prosseguir com aquelas pessoas, seja qual razão for, aí não significa que eu sou inocente. Não é isso? Mas significa, né? Porque não existe meio grave. Uma pessoa é culpada, uma pessoa é inocente. Se ela não é culpada, inocente é. Falou publicamente da morosidade da justiça nesse caso. Você acha que é isso muito importante? Isso está sob pressão? Você acha que a morosidade da justiça não é morosidade? Não, isso é estranho, né? Isso tá errado, né? Se a pessoa não é culpada, inocente ela é. Depende. Se a pessoa não foi julgada, não dá pra saber se ela é inocente ou culpada. A pessoa foi acusada. Aí prescreveu alguma coisa, não dá pra falar que ela foi inocente. Não dá. Da justiça. Nesse caso, a morosidade da justiça é uma morosidade provocada por elas. Provocada. Eu acho de verdade que elas estão. E é importante que eu denuncie isso aqui ainda em 2023, quando o caso ainda está na delegacia, porque eu tenho certeza que esse discurso virá. Que é, quando eu não for condenado, vai vir o discurso de que a justiça é lenta, de que eu escapei por uma manobra jurídica. Elas manobram juridicamente esse caso para que o caso se prolongue. Esse caso estava para conclusão do Ministério Público em 31 de agosto de 2022. O que elas fazem? Pedem que volte para a delegacia para ouvir duas testemunhas. Duas. Então não aparece. Ele tá acusando, então, as vítimas de estarem prolongando propositalmente os casos, o caso. Exatamente. Ou seja, teoricamente, pelo que eu tô entendendo, quer dizer, supostamente ele tá dando a entender que elas estão prolongando porque elas sabem que vai dar ruim pra elas. Parece que é isso mesmo. Mas estava na entrevista do Metrópolis. A outra não aparece, mas está em Brasília. E essa segunda que está em Brasília, a carta precatória para ouvir, ela volta por endereço errado. Como é que volta por endereço errado? Uma pessoa que é conhecida de todas, que estava em Brasília na comitiva. Aí sabe o que acontece agora? E eu vou falar e pronto. Elas desistem das duas testemunhas. Um processo que é atrasado 9 meses para ouvir duas testemunhas e depois elas desistem. A quem interessa atrasar um processo 9 meses? Se não é para que não sejam analisadas com lupa, analisadas e confrontadas as dezenas de incongruências, inconsistências, mentiras, contradições desse processo. Esse processo não ser analisado não é bom para mim, é bom para elas. Eu só discuto no mérito. Eu não discuto prescrição, eu não discuto nada que me livre por outra via que não seja o mérito. Eu só discuto mérito. Mas elas estão trabalhando diariamente para que isso caia no limbo jurídico e não seja julgado. Nesse caso, ele é todo do avanço. O acusado procura a justiça, depois ele quer que a justiça ande, as vítimas, em vez de aumentar, diminuem. Sabe uma coisa que eu sempre analiso, galera, não sei vocês também? Eu sempre me coloco na posição do cara. Como que eu me portaria? Se alguém estivesse inventando mentira de mim, eu não estaria igual a ele. Assim, cada um é cada um, lógico. Mas eu estaria muito decepcionado, com raiva. É o meu jeito. Vocês iam me ver com muita raiva de estarem armando uma mentira dessa contra mim e muita decepção. É um misto de decepção e ficar assim, caraca. E eu estar respirando, tentando me controlar, cara. Porque é muito ruim, galera. É muito ruim tu ser acusado de algo que você não fez. Olha, eu já passei por umas situações. Eu sou acusado por uma pessoa que me diz que eu fiz uma coisa que quem fez foi ela. Isso dá uma dor, cara. Irmão, isso te deixa tão louco, que não tem palavras pra descrever isso, tá? O que falta as pessoas enxergarem que esse caso tá totalmente estranho? Vale lembrar que Meren chegou a receber 8 acusações, porém, no ano passado, o MP já tinha desistido de seguir com elas. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, não ficou comprovado no processo que houve constrangimento por parte das supostas vítimas, nem que Márcio tenha usado posição de poder nas abordagens, levando para o lado de favores sexuais. Sabe por que não ficou provado esse constrangimento legal? Porque ele já tinha mostrado isso, tinha visto isso antes, né? Marcos Melli mostrou os prints de algumas conversas dele com a Dani, com outras pessoas também, com outras mulheres, onde após o acontecido, o ocorrido, estavam lá conversando tranquilamente, de forma pessoal, felizes, entende? Não tinha nada de errado ali. Então, acho que o MP olhou aquilo ali e falou assim, cara, não, arquiva isso aí. Isso, pelo menos, não. Tô vendo nenhum constrangimento aí. Em alguns pontos, o promotor ainda relatou, com base no inquérito, que algumas dessas mulheres teriam tomado a iniciativa de flertar com Melli em diálogos de intimidade recíproca, com abordagens até mais diretas de conotação sexual. Pois é, né? Não existe santo nesse meio. A juíza responsável pelo caso não concordou de início e chegou a marcar audiências, mas a defesa de Márcio pediu o encerramento e conseguiu suspender tudo temporariamente. Depois, até ela voltou atrás e decidiu analisar só um dos 3 casos. O processo veio de um inquérito com várias acusações e o ator chegou a virar réu em 2023. Antes disso, a TV Globo investigou internamente e disse que também não comprovou o assédio. E no início, apesar da denúncia ter vindo a público pelas supostas vítimas, quem acionou a justiça primeiro foi
foi o próprio Márcio pedindo reparação. Ou seja, parece que as coisas estão caminhando a favor dele, mas a realidade é que mesmo com decisões favoráveis, a opinião pública ainda pesa bastante contra ele, né? E tudo indica que isso ainda vai continuar. Interessante, né? Ela diz, por causa de 7 meses os casos não serão avaliados. Quê? Se só interessante, né? Ela diz, por causa de 7 meses os casos não serão avaliados. Por causa de quê? 7 meses, eu entendi meses. Entendi medos. E isso ainda vai continuar. Interessante, né? Ela diz, por causa de 7 meses os casos não serão... Medos? Se só aquela manobra de 9 meses não tivesse sido feita, o caso teria sido avaliado. Então quem é que provocou a prescrição? Mas Márcio segue rebatendo e mostrando provas que são a seu favor. Enquanto isso, pedem para, não sei o que lá de novo. Claramente tentavam mudar a temperatura. 30 de março de 23, tá? Claramente tentavam mudar a temperatura aqui e ter um plano para influenciar a justiça, uma vez que a acusação é cheia de mentiras comprovadas. Mudam a narrativa e fazem um espetáculo midiático e de pressão política pela Ida Brasil. Sem nenhuma prova. Apenas jogando com o emocional e tentando comover. Tudo em Brasília, para um portal de Brasília, com uma jornalista de Brasília e conseguindo audiência em ministério. Bem longe da Justiça do Rio. Em tempo. Pedir para levantar o sigilo do processo é ótimo, dos dois, do Ciro também. Mesmo que neguem, mostra que elas têm muito a esconder. A verdade é que depois do vídeo que postou, que tem pouco mais de 42 minutos, algumas pessoas já passaram a ver o caso de outra forma, e alguns já até falam que ele realmente foi uma vítima. Não dá, cara, pra falar, espera acabar. Quando que a gente vai aprender isso? Quando que a gente vai aprender? Eu acho até que a gente pode achar pra gente, beleza, acha dentro de você, pré-julga dentro de você. Mas expor isso, você acaba contaminando outras pessoas e acaba virando circo midiático e acaba cancelando uma pessoa se ela tem necessidade de ser cancelada. Quem tem necessidade de ser cancelado? Tem necessidade de ser preso. Se elas não foram para o fora de moda, eu parei de trabalhar com elas em janeiro de 19. Se você quiser considerar o último episódio do canal, a exibição foi abril de 19. Pouquinho depois do casamento. Então, teoricamente, estaria prescrito. Então não dá para entender a cambalhota da promotora. Porém, me gravou na minha casa em fevereiro de 2020. Faz um monte de queixas aí de 2019 em diante, tendo ela uma relação comigo até fevereiro de 20, que eu só trabalhei até janeiro de 19, não prescreveu. Então, essa acusação tem o menor sentido. Mas você entende? Eu já denunciava isso 3 anos atrás, tanto que, supostamente, na decisão agora, é reconhecida essa prescrição. Eu não coloco a minha mão no fogo, nem pelo Márcio Smelling, nem pela Dani Calabresa. Meu papel aqui é trazer pra vocês os fatos e vocês decidam aí se ele é inocente. Cara, não coloco minha mão no fogo por ninguém não, mas, assim, é muito difícil, cara. Quando tá nesse ponto aqui, é muito difícil opinar, porque pode ter exagero de uma parte, pode ter acontecido, mas não daquela forma, ou pode ter acontecido exatamente daquela forma. Assim, e às vezes o próprio MP pode estar errando, cara. O Ministério Público pode estar errando, porque o cara pode estar com argumento convincente pra caraca e tá conseguindo contornar a situação. E outra coisa que eu realmente me pergunto é por que uma mulher também, cara, deixa com que isso aconteça? Ah, Peter, porque ela depende do trabalho e tal. Pô, mas eu acho que tem que ter um limite, cara. E eu acho que no momento desse, se você tá numa festa, você mulher, tá numa festa, e um cara faz isso com você numa festa, onde tem outras pessoas, se o cara fizesse isso com você, cara, levanta a voz. Fala, cara, que isso? Que isso? Bota o cara numa situação de absurdo. Se o cara te demitir depois disso, aí tu carca o cara de uma forma absurda. Porque tu chamou o cara, chamou a atenção do cara na frente de todo mundo, e o cara vai te demitir depois disso? Não sei. E sim, eu sei que você vai falar, é fácil pra mim falar sem estar numa situação dessa, mas é uma coisa que eu só penso e jogo aqui pra debater. É uma pergunta. Se você, mulher que tá me ouvindo, é totalmente contra o que eu tô falando, seria muito interessante a gente poder estar conversando, porque eu não tô na pele, eu não sou o sexo mais frágil, eu saberia me defender. Primeiro que se o cara fizesse isso comigo, o cara estaria morto. É uma situação complicada, bem diferente do caso Johnny Depp e Amber Heard. Assim, acho que logo de princípio a gente conseguia ver que a Amber Heard era completamente alucinada, totalmente pirada. Nesse caso, não dá pra saber ainda, né? O que você achou disso tudo, Bruce? Cara, eu acho bizarro, mas eu acho também que pela Dani Calabresa ser uma pessoa influente, eu entendo que muitas mulheres passam por essa situação de fato, mas assim, se você tem poder de voz, eu imagino que ela poderia chegar direto na Globo e falar, ó, galera, eu tô passando por isso, e se vocês não me ajudarem, eu vou pra internet. Porque ela tem a internet, cara. Não, então, acho que você tá falando a mesma coisa que eu, só que você foi pra outro caminho. Você tá falando que, de repente, ela teria uma chance de se defender dessa situação. Exato, né? Eu falei chamando a atenção de todo mundo, e no caso você falou, chamando a atenção da própria Rede Globo, de alguém acima dele. Eu acho que a Rede Globo, né, por ser a Beautiful People, como a gente sabe que é, ia jogar a favor dela, cara. Né? Ia chegar o cara como predador sexual, sei lá o que o cara tá fazendo ali. Entende? Não ia querer isso pro currículo, não ia querer nunca que isso fosse pra redes sociais. Por que não fez isso? Whatever. Falta uma ainda, eu acho que
eu acho que vai prescrever, porque da forma que tá indo, os argumentos que ele tem, se bem que eu não vi, que o trabalho do Marcelo nesse vídeo aqui foi bem bacana, mas podia ter colocado também alguns testemunhos da própria Dani Calabresa, seria interessante pra gente poder mediar aqui, foi só visão, o point of view do Márcio Smelling. Eu gostaria de ver também o que ela ia falar, ficaria mais fácil pra gente poder analisar. Enfim, cara, pra mim esse caso aí, segue aí, coloquem embaixo o que vocês acham disso tudo. Galera, na boa, faz a moral, cara, porra, me ajuda a bater esse pré-save, é de graça, você só toca aqui embaixo, faz esse bendito pré-save. Quando ele chegar no dia 14, você vai só ser avisado. Você pode falar, Peter, mas eu vou ouvir a música de qualquer jeito. Pô, eu até sei que no final de contas vocês assistem a música, escutam música, né? Mas pra mim é muito bom, cara, poder ver que a galera já tá lá no pré-save, porque isso já dá aquele alívio, cara, porque é muita ansiedade, cara. Eu fico nem louco, mata o velho, quer dizer, mata o jovem, né? Então, galera, obrigado por esse vídeo. Tô olhando os comentários, vamos segurar, que eu sei que na hora o sangue sobe, eu sei que vocês são assim, cara, mas, bom, enfim. Comentem o que vocês acharam desse caso aí, como que vocês enxergam essa situação? Tô olhando os comentários. Bruce, vou ficando por aqui. Valeu, galera! Valeu!